Bom dia, galera do primeiro ano. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu estou com muitas saudades e eu espero logo revê-los, tá bom? Mas enquanto isso, nós vamos precisar continuar com os nossos estudos, mesmo que à distância. E eu vou precisar que vocês, no momento dessa aula, tenham em mãos tanto o caderno quanto o próprio cadernão, tá bom, gente? Só lembrando que as informações que forem dadas via slide, via comentário, algumas que estão aqui não estão no seu cadernão. Então é importante você completar no próprio cadernão ou, melhor ainda, no seu caderno, porque lá você tem um espaço maior. Tranquilo, gente? E até também como forma de roteiro. Lá atrás, quando nós chegarmos da metade para o final da sua aula, eu vou indicar 2 roteiros que você tem aqui no seu cadernão que irão auxiliar você nos seus estudos, tá bom, gente? Então eu espero que nós possamos dar continuidade da melhor forma possível. Bom, essa aula vai tratar sobre a primeira manifestação literária portuguesa, propriamente. Nós passamos pelos conceitos de literatura, estudamos o que é texto literário e não literário, estudamos os gêneros literários, correto? Agora, nós vamos entrar propriamente nos estilos, né? Nos estilos literários. E o primeiro estilo, que é interessante nós estudarmos, tanto a nível de conhecimento quanto a nível de Enem, é o trovadorismo. Antes de nós entrarmos nas características de produção, o que tinha, né, de característica nesse texto, né, o que torna esses textos interessantes, eu preciso te dizer o que significa a palavra trovadorismo e o período em que isso aconteceu, tá bom, gente? Todos os estilos literários que nós formos estudar ao longo das nossas aulas de literatura, sempre eu vou começar a partir da explicação do próprio nome do estilo literário, porque o nome ele já traz muitas informações sobre aquele estilo literário. Então, trovadorismo vem de trova. E o que eram essas trovas, professor? Eram poemas cantados, perfeito? Então, todas as vezes que você pensar em trovadorismo, você vai lembrar: a professora disse que trovadorismo vem de trova. E o que é uma trova? Era um poema cantado. Uma primeira informação que você precisa ter em mente nesse estilo é que, nesse tempo, não havia separação entre poema e música. Olha só, isso quer dizer que tanto o poema quanto a música, eles estão juntos aqui. Você vai perceber essa união ao longo aqui do nosso bate-papo, da nossa conversa. Então, trovadorismo vem de trova, que significa poema cantado, poema musicalizado, aquele poema que era acompanhado por instrumentos musicais. Quando ele era declamado, na verdade, ele não era nem declamado, ele era cantado, perfeito? Como uma música que nós cantamos no nosso dia a dia. Tem uma letra e tem uma música, perfeito? É importante também que você entenda que o trovadorismo ele aconteceu na Idade Média. Nas próximas aulas presenciais, nós vamos estudar que na Idade Média nós encontramos 2 estilos literários importantes, que é o trovadorismo e o humanismo. Só que agora nós estamos estudando o primeiro estilo literário do período medieval, que é o trovadorismo. O trovadorismo ele acompanhou toda a mudança de pensamento daquela sociedade medieval, né? Lembra que eu te falei que literatura, logo lá nos conceitos de literatura, que literatura tem muito a ver com sociologia, tem muito a ver com a forma em que as pessoas pensavam durante um período, e é por isso que é importante nós
conhecermos e sabermos como a sociedade da Idade Média se organizava, para que vocês possam entender o conteúdo dos textos, das manifestações literárias dessa época. Ou, para ser bem mais claro, para que vocês possam entender a estrutura e o conteúdo dos poemas, das produções literárias do trovadorismo, vocês precisam entender como as pessoas pensavam, como as pessoas se relacionavam nessa época, tanto economicamente como socialmente, como é que a sociedade se organizava nessa época, historicamente falando, e a partir daí vocês entenderão o conteúdo e a estrutura dos poemas do trovadorismo. É importante também destacar que na Idade Média, no trovadorismo, perfeito, a produção literária era dividida em poemas e prosa. É importante também que você lembre, o que é um poema? É um texto, um gênero textual escrito em versos e estrofes, que nesse momento apresenta rimas, apresenta métrica, tudo bem? E o que é a prosa? Eram textos escritos em parágrafos, tudo bem? Então, fica bem claro isso na tua mente. No período medieval, no trovadorismo, você tem tanto a produção de poemas quanto produção de prosa. Isso é importante para a sua prova e para o Enem também, tá bom, gente? Mas por que, professora, você vai perceber ao longo da aula que a senhora só está falando de poemas, né? De poemas cantados, que eram específicos desse trovadorismo. Porque os poemas, eles ganharam mais relevância, eles ganharam mais importância nessa época. Por isso, o foco nos poemas, tudo bem? É importante também destacar que quando a gente fala de prosa, nós estamos falando de narrativas, mais conhecidas como as novelas de cavalaria, tudo bem? Que você já ouviu falar com certeza. Nessas novelas de cavalaria, o enredo dessas novelas é quando você tinha os feitos dos cavaleiros medievais, né, contados nesses textos, bem como o Rei Arthur. Com certeza você já assistiu ao filme, já leu o texto, enfim. Mas essa prosa, ela não teve tanta importância quanto os poemas. Mas é importante que você saiba que o período medieval, ele teve tanto, no caso, o período medieval que eu digo trovadorismo, ele teve tanto produção de prosa quanto de poemas. Tranquilo, gente? Beleza. Um outro ponto que você precisa saber, que ainda não está aqui no slide, mas que você pode acompanhar o meu áudio e o meu raciocínio. No período medieval, em que o trovadorismo acontece, você tem aí as relações econômicas e sociais fundamentadas pelo feudalismo, certo? O feudalismo nada mais é do que uma relação econômica, social, né? E até mesmo política, baseada nos feudos. O que eram os feudos, professora? Os feudos eram pequenos lotes de terra, certo? Que eram distribuídos para nobres, certo? E quem que dava essas terras para os nobres, professora? Os reis. É importante que você também entenda que nessa época, depois da queda do Império Romano, os reis, eles não tinham tanta importância como eles ganhariam depois a partir ali da Idade Moderna, com a criação das nações, né, do Estado, nação, enfim. Aqui, o rei, ele tem uma importância muito mais política, de organização de leis, de evitar conflitos entre os senhores feudais. Na verdade, essa sociedade feudal, ela tinha o seu foco nesses pequenos feudos, tudo bem? Então, voltando lá à distribuição de terras. O rei, ele entregava uma faixa de terra a um outro nobre, certo?
E a partir do momento que ele recebia essa terra, ele passava a ser o dono dessa terra, ele passava a ser o senhor daquela terra. Ele mandava, desmandava, correto? Ele que organizava, ele ia passar ali, gerenciar aquela terra. E quando eu falo em pequeno lote de terra, não imaginem assim uma coisa tão pequena. Dentro desse lote de terra cabia um castelo, cabiam bosques, florestas, a parte do cultivo, né, de plantação, então não era tão pequeno assim. Esse nobre, que era o senhor dessa terra, ele tinha um nome, ele era o senhor feudal. Senhor por quê? Porque ele era o dono da terra. Feudal por quê? Aquele lote de terra se chamava feudo. Tudo bem, gente? A organização de classes, a gente pode falar assim, desse período do feudalismo, era da seguinte maneira: o clero estava no topo, certo? Depois vinha a nobreza e os camponeses. Para você perceber que nesse tempo o clero tinha muito poder. E quem era o clero, professora? Era a igreja católica. Lembra lá do filme do que nós passamos para você lá, O Nome da Rosa? O poder, a influência política, a influência na cultura e no pensamento das pessoas no período da Idade Média, lembra lá? Então o clero era a parte assim do topo das classes sociais, tudo bem? Depois vinha a nobreza, com uma importância também muito relevante, porque era a nobreza que detinha as terras, tudo bem? E os camponeses, que eram os menos favorecidos. 2 pontos que eu preciso destacar aqui para você também. Nesse tempo, as classes sociais, a organização da classe social, nós dizemos que ela era estamental. O que significa isso, professora? Não havia mobilidade social. O camponês, vamos supor que ficou rico, aí ele vai se tornar nobre? Não existia isso. Se a pessoa nascesse camponesa, ela, vamos supor, conseguisse enriquecer, mas ela não subiria para ser nobre, certo? Ela morreria como camponesa, mesmo sendo rico, ou mesmo acumulando dinheiro, tá bom, gente? O nobre, professora, e se o nobre perdesse tudo? O nobre continuaria sendo nobre, mesmo que ele perdesse tudo. Por quê? Não existia essa possibilidade de você subir de classe social, porque a sociedade ali era estamental. Você nascia naquela condição e morria naquela condição, mesmo que você tivesse dinheiro e mesmo que você perdesse tudo. Tranquilo? É importante você entender isso também. E essa relação econômica que existia aqui no período do trovadorismo era uma relação econômica baseada basicamente na agricultura, tudo bem? E também era chamada de escambo. O que é isso, professora? Era uma relação econômica baseada em troca. Não havia, ou pelo menos o pouco que ainda restava, não tinha tanto influência, não havia uma troca econômica a partir do dinheiro, certo? Não tinha o dinheiro ali para se comercializar. E como é que acontecia então, professora, a relação econômica? Se trocava itens. Por exemplo, vamos supor que eu seja um senhor feudal. Aí eu ia chegar eu tivesse precisando de banana e eu plantasse, sei lá, laranjas, tudo bem? E aí eu queria banana, eu só tenho laranja no meu feudo, vamos pensar assim. Eu ia lá com outro feudo, vamos supor, né, o senhor feudal, e comercializava a partir da troca. Olha, eu te dou aqui algumas das minhas bananas em troca de algumas laranjas suas, tudo bem? Então, basicamente, a economia funcionava a partir de trocas. Eu queria algum outro item necessário para o meu feudo, eu ia trocar aquilo que eu plantava por um outro item que o outro feudo produzia. Não havia dinheiro, perfeito? Então, aqui nessa sociedade, não era poderoso quem tinha mais dinheiro, porque o dinheiro praticamente era inexistente aqui, tranquilo?
Quem tinha mais poder aqui era quem tinha mais terras. Olha só a ideia. Tudo bem, gente? Então é por isso que também a igreja, o clero estava no topo das classes sociais, porque a igreja tinha muitas terras, assim como a nobreza tinha muitas terras. E você pensa aí na nobreza em reis e senhores feudais, né? Os próprios reis repassavam terras para os senhores feudais. Então tu já imaginas aí que na verdade, existiam, né, muitas terras em questão aí nessa classe social. E os camponeses, que eram menos favorecidos, né, não tinham nada. Se eles não tinham terra, eles não tinham o que comer. Pensa só comigo. E aí, nessa lógica dos camponeses não terem nada o que comer, eles procuravam esses senhores feudais, ofereciam a mão de obra deles, tudo bem? Para trabalhar e cultivar as terras dos senhores feudais. Olha só como acontecia aí as relações. O senhor feudal precisava de mão de obra para cultivar as terras dele. Ele não ia lá pegar na enxada, botar a semente. Não, claro que não, né? Ele é o senhor feudal. Tudo bem, ele é a representação maior ali naquele feudo. E o que ele fazia, certo? Diante desses camponeses que passavam fome e que precisavam trabalhar, tudo bem? E lembra que não havia dinheiro, tudo bem? Esses camponeses iam até esses senhores feudais, ofereciam a mão de obra a eles em troca de comida, de cultivar a terra, de trabalho e em troca de proteção. E esses senhores feudais, o que eles faziam? Olha, eu vou te chamar para cá, para dentro do meu feudo, você vai trabalhar aqui na minha terra, tudo bem? Mas de alguma forma, você vai ter que retribuir essa proteção que eu tô te dando, esse alimento que eu tô te dando. E aí o senhor feudal cobrava algumas taxas que eram cobradas por produção de produtos agrícolas que eles produziam, certo? E até mesmo de mão de obra, tudo bem, gente? É importante também que vocês entendam que nessa época, infelizmente, esses senhores feudais, eles tinham total liberdade de explorar a mão de obra desses camponeses, porque não havia fiscalização, não haviam leis, certo? Que pudessem proteger esses camponeses. Por conta dessa relação aí de troca de mão de obra e proteção e alimentação, essa relação era chamada de relação servil. Então, esses camponeses passavam a se chamar servos dos senhores feudais. Mas você pode me perguntar, professora, mas como eles eram explorados pelos senhores feudais? Eles eram escravos, então. Não. Não confunda. Eles não eram escravos porque eles não eram tratados como mercadorias. Tudo bem, gente? Eles eram livres. Eles só tinham uma relação de fidelidade. Essa é a palavra. De fidelidade com o senhor feudal. E aí esse senhor feudal, infelizmente, poderia explorar a mão de obra, explorar ali a produção de alimentos que eles faziam nos lotes de terra que o senhor feudal dava, ou, entre aspas, né, cedia esses lotes que o senhor feudal cedia a esses camponeses. Tá bom, gente? Então, a relação aí entre senhor feudal e camponês é uma relação de fidelidade, tá bom, gente? O servo, ele devia total fidelidade a esse senhor feudal. E esse senhor feudal, por sua vez, ele tinha, né, a obrigação de retribuir com proteção e alimentos. Mas as coisas realmente não funcionavam dessa forma, pelo menos na teoria era assim, mas na prática havia muita exploração em cima desses camponeses. Então, gente, como eu falei ainda há pouco a vocês, depois de nós fazermos esse apanhado histórico do período do trovadorismo, um apanhado brevemente histórico, e que no decorrer da nossa aula eu vou, infelizmente ou felizmente, precisar pontuar,
Você precisa saber que o trovadorismo são poemas cantados acompanhados de instrumentos musicais, como está aqui projetado na sua tela para você. Vamos seguir adiante com com o nosso esquema aqui, tá bom, gente? Deixa eu só dar uma fechadinha aqui. Então, primeiro ponto que a gente precisa entender é que nesse período em Portugal, na Europa como um todo, na Península Ibérica, a questão da religiosidade era muito marcante. Lembra lá que eu te falei que o clero faz parte do topo da sociedade, certo? Então, o pensamento da igreja, o pensamento cristão, o pensamento bíblico, faz parte da mentalidade das pessoas. E todo tipo de pensamento que não era de acordo com um padrão bíblico ou cristão era tido como pagão nessa época. Perfeito, gente? Então, todas as relações entre as pessoas eram essa relação de religiosidade, de temor a Deus, de agradar aos santos, né? E era muito comum a existência de procissões, romarias, construção de igreja, de templo, enfim, a presença da missa, a presença sempre da igreja ali, dominando tanto culturalmente, politicamente, né? É importante você também saber que nesse período nem todo mundo tinha acesso à escrita, tá bom, gente? Quem escrevia e quem lia eram os participantes, né, integrantes do clero e da nobreza. O povo jamais poderia pensar nesse momento em ler e escrever. Inclui também nesse grupo aí dos que não sabem escrever e ler, as mulheres, tá, gente? Tanto mulheres quanto camponeses não tinham acesso à escrita e à leitura. Perfeito, gente. Então, esse universo cristão, esse universo medieval, esse universo da salvação, da questão da religiosidade, era muito comum na Idade Média. Tudo bem, gente?